Olá, seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Hoje viemos trazer um conteúdo diferente para vocês, mas que ainda assim faz parte da odontologia. Hoje a gente vai falar sobre os casos odontológicos, para que assim a gente possa observar o quão é importante um diagnóstico odontológico forense em casos policiais. Então a gente vai fazer esse vídeo como um vídeo teste, observar se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né? Porque é diferente do que a gente traz aqui. E se vocês gostarem, a gente vai continuar trazendo outros casos que têm envolvência de um diagnóstico forense odontológico para vocês. Então hoje vou contar a história de Ted Bundy, um assassino em série americano que foi responsável pelo assassinato de muitas mulheres nos Estados Unidos. E como ele foi sentenciado, e a sua sentença é diretamente relacionada à odontologia. Então, se você chegou aqui no canal por conta desse vídeo, já se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que está saindo aqui toda semana, tá? Então esse vídeo ele vai conter informações fortes e talvez imagens que irão deixar algumas pessoas desconfortáveis. Então se você não gosta desse tipo de conteúdo, não assista. A gente vai continuar com nossos vídeos de resumos aqui no canal normalmente, tá? Então, Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946 em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. Ele é filho de Eleanor Louise Cowell, que 5 anos depois casou-se com Johnny Bundy, em que mais tarde Ted adotaria o seu sobrenome como Ted Bundy, né? Como ele ficou conhecido. O pai de Ted não tem relatos assim, né? A gente fez muitas pesquisas, assistimos outros vídeos também. E não há relatos assim de que Ted conheceu seu pai. Então, ele adotou o nome do seu padrasto. Então, ao decorrer da sua infância, Ted ele manifestou-se sendo um garoto distante da família, sozinho. E o tempo foi passando, né? Ele cresceu. Tem alguns relatos que dizem que ele era uma criança solitária, mas nada assim confirmado pelo próprio Ted. E em 1966 ele entrou na Universidade de Washington e teve seu primeiro relacionamento com Stephanie Brooks. Porém não deu muito certo e a mesma relatou que o deixou por conta de imaturidade e falta de ambição, fazendo com que Ted ficasse devastado e tentando também 2 anos após fazer o seu primeiro sequestro feminino, só que ele falhou. E aí o tempo foi passando e quando ele tinha 27 anos... E quando ele tinha 27 anos, ele começou com os primeiros homicídios. Então não sabe se ao certo a data de que esses homicídios eles começaram, mas acredita que foi quando ele tinha 27 anos. Então esses homicídios foram seguidos de estupros e sequestros em mais de 35 mulheres, incluindo adolescentes. Então, como a gente pode ver nesse vídeo, ele abordava jovens em escolas e parques e fraternidades, universidades também, e fingia estar com o pé quebrado. Era um homem muito simpático, ou até mesmo com o braço engessado, pedindo a ajuda da vítima para carregar compras ou livros até o seu carro. E ele utilizava como veículo de fuga um Fusca, que artesanalmente não possui o banco da frente do carona, tampouco o trinco da porta do mesmo lado, que a gente vai ver esse Fusca aqui que eu trouxe uma imagem. Então, ao contrário da maioria dos assassinos daquela época, Ted ele não era suspeito, porque ele estava sempre muito arrumado, esbanjava simpatia, tinha cabelos escuros, olhos azuis, e ele conquistava a confiança de muitas das suas vítimas. Existem algumas análises aqui no YouTube que mostram o quão persuasivo ele era. Então ele era uma pessoa que você confiava. Tem um rapaz aqui que ele fez uma análise, achei muito interessante, em que ele diz que o Ted era o tipo de pessoa que você chamaria para fazer um churrasco de domingo na sua casa.
Então aqui a gente pode ver o Fusca utilizado por Ted Bundy, né, como eu falei anteriormente, não possui o banco da frente da carona e também o trinco da porta do mesmo lado. Então quando ele não colocava suas vítimas no porta-mala, ele jogava elas no banco de trás e não tinha muito escapatório para a vítima, né? Então, em 1974, as mulheres começaram a desaparecer nos campos universitários de Washington e Oregon. E assim que Ted trocou de universidade, né, ele saiu do curso de psicologia e foi fazer o curso de direito em Utah, também estudantes foram dadas como desaparecidas. E essas estudantes eram desaparecidas principalmente nas livrarias perto ali da faculdade. Então, como sempre, né, ele utilizava aquela tática do braço engessado, pedindo para que a moça, né, a vítima, carregasse seus livros, ou então até mesmo ele não pedia, mas ele ficava próximo de uma mulher que estava sozinha. E como ele era uma pessoa muito persuasiva, acabava que a vítima ia com ele. Então, nessa época, a polícia ela já iniciava a busca por ele e até encontraram um cemitério de ossos próximos aos locais que batiam com as vítimas desaparecidas. Até que um ano depois ele foi preso, mas ele conseguiu fugir da prisão, né? Na verdade, não foi da prisão, e sim do seu julgamento. Então aqui a gente tem algumas vítimas de Ted Bundy que apresentavam meio que um perfil, que são mulheres brancas com cabelos longos e lisos, na maioria das vezes. Esses cabelos eram repartidos ao meio, todas ou a maioria delas de classe média, e tinham entre 15 a 25 anos, sendo universitárias. Então agora a gente vai falar um pouco das vítimas, antes da gente falar sobre o perfil odontológico e por que ele foi sentenciado. Então, uma das vítimas foi Karen Chandler, que foi brutalmente agredida, tendo os seus dentes quebrados, né? Então teve fraturas aqui. Então não se sabe ao certo como foram essas fraturas dentárias, né? Provavelmente teve alguma fratura com exposição de polpa ou não exposição de polpa, né? A Karen, ela também teve a mandíbula e o crânio esfacelado e os dedos esmagados. Outra vítima foi a Katie Kleiner, que também apresentou um rosto dilacerado por um objeto cortante, apresentava uma mandíbula em pedaços e quase não possuía mais arcada dentária. Então são informações muito fortes, né, que a gente, como odontológicos, né, ser humanos principalmente, a gente já tem um estômago meio revirado de como uma pessoa, como ele conseguiu fazer tantas vítimas e seguir com a sua vida normal, né? Realmente um serial killer. E aí, em 14 de janeiro de 1978, ele invadiu a casa de fraternidade Chi Omega, na Flórida. E ele espancou e estrangulou até a morte 2 meninas. E em uma delas, ele mordeu brutalmente as suas nádegas e um mamilo. E dessa mordida que aconteceu o seu sentenciamento, né? Principalmente dentre as outras inúmeros casos, inúmeras vítimas que ele causou. Essa mordida deixou nele uma prova que a perícia iria usar. Então, no exame de corpo de delito, o legista observou a mordida do assassino e anexou fotos da mordida e marcas para que pudesse servir de pistas para a resolução do caso. Então aqui nós já podemos observar a importância de um odontologista nesses casos. Mas vamos continuar aqui falando sobre essa narração. Então Ted, ele teve, né, uma mordida, como a gente falou, né, nas nádegas e também no mamilo, só que nas nádegas teve ali a sua mordida muito fixa. Então, no exame de corpo de delito, o legista ele observou a mordida do assassino e anexou fotos, moldes dessa mordida.
Então, a cooperação das vítimas, das testemunhas da Universidade de Flórida, né, principalmente ali do Chi Omega, foi de extrema importância, pois o Estado começava a acumular uma grande quantidade de provas contra ele. E uma informação muito importante, né, e diferente também, é que Ted, por ser tão persuasivo, ele dispensou o seu advogado e como ele tinha, né, começado o curso de Direito, ele pediu ao juiz para que ele mesmo se defendesse. Então, Ted, ele foi o próprio defensor do seu caso. Então, em uma entrevista a um repórter, ele afirmava que praticava, né, estrangulação nas suas vítimas, em alguns casos participava e revisitava os seus corpos, praticava necrofilia, tirava fotos com eles, maquiava, vestia e até mesmo pintava as unhas dos corpos. E agora a gente vai falar sobre Dr. Richard Souviron, que é o odontologista, um dos principais profissionais que ajudaram na prisão de Ted. Então, no julgamento das estudantes da Flórida, o odontologista Richard Souviron, ele foi à júri explicar a evidência da marca de mordida para identificar o suspeito. Quando o odontologista chegou ao tribunal, o Ted não esperava as provas que o odontologista iria trazer. Então, o doutor ele explicou que as marcas de mordida encontradas no corpo de Lisa Levy, que foi a vítima, combinava perfeitamente com os moldes odontológicos retirados de Bunny. Tem um filme que mostra, né, a história de Ted Bundy, estreado por Zac Efron, que tem uma cena que mostra que ele está lá na cadeia e chega algumas pessoas para fazer esse molde dele. Muito interessante. E também isso foi feito, né, com que o réu ele fosse conectado diretamente com o crime, porque não tinha como ele negar. Porque as características daqueles elementos dentários batia diretamente com o Ted. Então, o odontologista ele fez moldes dos dentes, levou ao necrotério e pressionou os moldes na região de mordida da vítima e aqueles moldes combinaram. Por que esses casos, né, eles combinaram o molde com o dente? O que a gente pode falar do ponto de vista odontológico? Então, o que tinha? O odontoforense, ele afirmou que o incisivo superior direito de Ted Bundy, ele estava torto, ou seja, ele estava mais mesializado com a giroversão, ocasionando na vítima uma mordida dupla com ênfase nesse elemento por conta da posição do incisivo superior. Além disso, o Bundy, ele também havia uma fratura classe 4 em um dos seus elementos dentários, que também batia com a mordida. Outra característica é que o elemento dentário, ele contou quantos elementos dentários havia na mordida, observou a distância interincisal entre eles também e a posição da oclusão. Então, por exemplo, se na vítima houvesse a marca de mordida do terceiro molar e o Ted tivesse terceiro molar, seria ele, além das outras características que foram alcançadas, né, observando ali outros tipos de exames que foram feitos. Então, o réu perguntou ao odontologista forense, né, ao Dr. Richard, se havia alguma prova de que esses dentes eram mesmo deles, o que ele podia provar. Então, mesmo depois do Dr. Richard ter trazido todas essas provas, ele ainda perguntou se existia alguma prova concreta de que aqueles dentes eram deles mesmos. E nesse momento ele não achava, né, que isso era possível, né, o Ted. Porém, ele não estava contando, né, com a carta do dentista. Então, depois que o dentista apresentou todas essas provas e mostrou para as pessoas que estavam assistindo ali ao julgamento, não teve outra característica a não ser ligá-lo diretamente à cena do crime. Então, após 7 horas de julgamento, o júri ele considerou o Ted Bundy culpado e sentenciado à pena de morte à cadeira elétrica. O Ted, no momento, ele não expressou qualquer sinal de emoção. E é importante também a gente relembrar que o Ted, ele não afirmava que ele era o culpado. Então, ele sempre falava que ele era inocente. Até mesmo por uma das suas ex-namoradas, que permaneceu com ele durante todo esse julgamento. O Ted, ele afirmava que ele era inocente, que tudo aquilo que estavam fazendo contra ele
era errado, que eles tinham pegado o cara errado, mas não tinha mais o que ele fazer, porque as provas evidenciaram que ele era o assassino em série que tinha matado todas aquelas garotas. Então, em 1980, Buddy ele foi a julgamento novamente por matar uma vítima, e nisso ele demonstrou um comportamento diferente do que ele tinha tido nos seus outros julgamentos, com uma sensação ali de raiva, ataques de sarcasmo. E quando ele recebeu, a sentença de morte no seu julgamento, ele também recebeu a outra sentença, que ele tinha sido sentenciado um ano após, e essa, como antes ele não tinha demonstrado nenhum sinal de emoção, nessa agora ele reagiu de uma forma midiática e de uma forma sedutora, tentando convencer o júri da sua inocência novamente. Então, mesmo após as provas, mesmo já tendo uma sentença de pena de morte à cadeira elétrica, novamente ele afirmava que ele era inocente. Então, com 3 sentenças de prisão perpétua, Ted ele foi encaminhado para o corredor da morte pela prisão estadual da Flórida, permanecendo por quase uma década até o dia da sua execução. E de 24 de janeiro de 1989, aproximadamente 2.000 pessoas aguardavam ansiosamente a sua execução, com placas e cartazes e camisetas, e soltando também muitos fogos de artifício. Por ironia do destino, não se sabe ao certo, mas parece que foi uma mulher que acionou a cadeira elétrica de Terry, dando assim fim à sua vida. Bom, gente, então eu espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo assim muito interessante, diferente, do que a gente tem trazido aqui no canal. Eu espero que dê certo esse novo projeto nosso e para a gente observar o quanto a odontologia é importante em diversas áreas da vida, como até na prisão de um serial killer. Então, a gente não adentrou muito a história dele, a gente quis focar mesmo na parte odontológica, que é o nosso foco. Então, se você gostou, inscreva-se e deixe o like, porque isso ajuda muito a gente. E comente o que você achou desse caso, se você já conhecia, se vocês têm alguns outros casos que a gente possa estar trazendo aqui no canal, que com certeza a gente vai estar comentando e ali interagindo com vocês. Um beijo e valeu!